Balirosa fica sem entender o motivo de estar em uma igreja e se surpreende ao ver o Liminas falando que os demônios estavam dedicando a dominação mundial como presente de casamento dela e do Rei Demônio, deixando Balirosa aflita quando o Rei Demônio tenta beijá-la, mas tudo não passou de um pesadelo que a deixou sem entender o motivo de estar tendo estes sonhos, já que não queria pensar no Rei Demônio. E naquele dia, Riz percebeu que a garota parecia um pouco pálida, mas Balirosa responde que ela não precisava se preocupar, já que apenas não tinha dormido bem por conta de alguns sonhos desagradáveis, deixando Riz agitada. Ao perguntar se ela estava apaixonada, já que para os lupinos os sonhos eram a própria imagem de seus desejos, e diziam que quando se tem uma paixão proibida, essas pessoas apareciam em seus sonhos e se tornavam pesadelos, deixando a garota envergonhada enquanto negava freneticamente, mas suas amigas correm até ela e perguntam por quem ela estava apaixonada e se seria pelo Rei Demônio, que veio vê-la muitas vezes, mas Balirosa diz que ele veio por conta de Fleur e que Blossom desconfiava, já que ele sempre ia embora logo quando ela não estava, e suas intenções eram bem óbvias, o que todas concordam menos Balirosa, que acreditava que ele devia estar ressentido por ela ter levantado sua espada contra ele, e estava esperando o melhor momento para eliminá-la, o que as meninas também não acreditavam, já que com certeza ela conseguiria convencê-lo a fazer qualquer coisa, e até poderia derrubar o muro entre as espécies, assim como Fleur e Riz, que responde que ela e seu querido estavam loucamente apaixonados, despertando a curiosidade das garotas sobre como eles se apaixonaram e qual parte de Fleur a deixou atraída, e Riz responde que ele era maravilhoso e se tivesse que citar algo seria o seu jeito complacente, que era diferente dos lupinos que resolviam tudo no duelo, até mesmo a escolha de suas companheiras, então seria seu fim se mostrasse qualquer abertura, ao contrário de Fleur, que parecia sempre estar de guarda aberta, e no começo ela sentiu que precisava ajudá-lo, mas aos poucos ela percebeu que serem dois molengas não era algo ruim, e envergonhado, Fleur avisa que a barreira que tinha colocado ao redor da cidade para manter os demônios e monstros afastados tinha detectado algo, deixando as meninas aflitas ao pensarem que a cidade estava em perigo, apesar da barreira ainda não ter sido quebrada, mas mesmo assim eles deveriam ficar de olho na cidade, que estava sendo vigiada por um demônio que observava a barreira. E para os humanos não serem exterminados, é só deixar sua inscrição e ajudar na nossa meta de 50 mil inscritos até o final de junho, como presente de aniversário do Tio Nezo e também para receber o nosso vídeo especial. Então não esquece de curtir e comentar bastante para garantir o acesso a essa nova temporada. Mas agora bora pro anime. E enquanto isso, a princesa descobria que as moedas de ouro que Fleur tinha os dados seriam moedas de ouro Rode, emitidas pelo castelo, o que deixa a princesa curiosa, já que esse tipo de moeda normalmente não era distribuído ao público, e um dos conselheiros se lembra de terem dado esse tipo de moeda recentemente pro jovem chamado Banasa, que foi invocado de outro mundo e depois banido para a floresta de Laveza, fazendo a princesa perceber que na verdade Banasa e Fleur possam ser a mesma pessoa, o que deixa a princesa aflita, já que com certeza ele jamais aceitaria ser o herói, e se isso for verdade, eles deveriam começar pedindo desculpas para conseguirem o seu perdão, e em seguida um dos guardas anuncia que o ex-herói e sua serva escaparam da masmorra, deixando a princesa preocupada, então manda eles pedirem a ajuda dos vigilantes e aventureiros de todo o reino para encontrá-lo, e pensa que tudo teria sido diferente se Fleur tivesse sido nomeado herói logo no começo, mas agora não adiantava dizer essas coisas, afinal até mesmo ela tinha apoiado o herói de cabelos dourados. E na floresta, o ex-herói e sua serva estavam escondidos no mato, onde o herói estava irritado com aquela Jean, porque agora ele estava sendo tratado como criminoso, e a menina lembra que de qualquer modo eles eram fugitivos e ladrões, afinal ele tinha pego uma bolsa mágica na sala do tesouro, mas ele diz que isso não era roubo, já que ele apenas aceitou isso no lugar do dinheiro da recompensa que o deviam, já que o acordo seria que quando completasse seu trabalho como herói, eles o dariam ouro suficiente para ter uma boa vida, o que era mentira, já que foi a única coisa que ele tinha conseguido pegar e que na verdade não possuía nenhum dinheiro, mas pelo
menos, tinha um baú do tesouro e ao abri-lo ele encontra uma pá escavadeira que o deixa frustrado e acaba gritando, fazendo os guardas descobrirem sua localização. Mas ao chegarem no lugar eles não encontram nada, já que o herói e a garota estavam escondidos em um buraco, fazendo a menina admitir que essa pá era incrível por ter criado esse buraco em alguns segundos. Mas agora eles tinham um novo problema, já que não sabiam como sair dali. Mas agora vamos até o castelo do Rei Demônio, onde o Liminas dizia que seu grupo de inteligência ainda não tinha notícias sobre Fleu, e ela acreditava que ele já tinha deixado o reino, que o Rei Demônio não acreditava. Afinal, apesar da magia de Fleu ser poderosa, ele apenas poderia ser teleportado para locais que já visitou, e como ele foi invocado para esse mundo recentemente, ele ainda não teve tempo de sair do reino. Mas o Liminas aconselha que eles não priorizem a procura dele, e sim o avanço com o exército, já que acreditava que mesmo a magia de purificação sendo poderosa, eles ainda poderiam encher a terra de Malicium se liderarem um ataque com feras mágicas para abrirem o caminho para o exército, derrubar o castelo e tornar o desejo dos demônios realidade. Mas o rei se levanta, deixando a menina aflita, enquanto ele questionava se ela tinha esquecido que aquele homem era capaz de usar a purificação sozinho, e mesmo se usassem as feras mágicas, ele poderia acabar com elas em segundos. Então encontrá-lo e quem o acompanha seria prioridade. E o Liminas avisa que desse modo seria impossível silenciar aqueles que se opõem a ele. E o Rei Demônio vai até a garota, que fica apavorada quando ele leva sua mão a ela. Mas na verdade ele coloca sua mão sobre sua cabeça e diz que sentia muito por a dar tanto trabalho, mas não poderia quebrar seus próprios princípios, já que não via sentido no sacrifício desnecessário de seus companheiros para conquistar os humanos. E ao fundo, uma demônio os observava. E mais tarde ela conta o que ouviu ao irmão do Rei Demônio, Yuigard, que questiona se seu irmão estava ficando senil e começa a bater na garota, enquanto dizia que seu irmão não estava apenas se recusando a retornar o avanço, mas também queria adicionar um humano às fileiras do exército. E a demônio diz que aquele humano possuía o poder digno de um grande herói, o que Yuigard considerava péssimo, já que herói ou não, eles deveriam apenas destruí-lo. Afinal, não tinha nenhuma necessidade de fazer amizade com um humano, já que aplicar a destruição completa era o dever de um rei demônio. Mas como chegou a esse ponto, ele não tinha escolha a não ser tomar o trono de seu irmão, para assim conquistar Clearod. E voltamos para Riz e Fleu, que comenta que mais cedo sua barreira detectou outra violação, mas tudo parecia calmo e como ainda tinham tempo, ele sugere que eles almocem, deixando Riz empolgada. Mas enquanto caminhavam, eles se deparam com Hold fechando sua loja e Fleu pergunta o motivo e a mulher admite que estava triste por deixar a loja que administrava há tantos anos, mas por conta de sua idade estava difícil de encontrar novos fornecedores, já que durante a última batalha contra o exército do Rei Demônio, sua oficina preferida acabou sendo destruída, e agora as rotas de transporte estavam uma bagunça e por isso decidiu fechar a loja, deixando Riz triste ao perceber que os efeitos da guerra eram sentidos até mesmo longe do campo de batalha. Mas Fleu tenta acalmá-la ao mostrar que mesmo assim ainda tinham lojas abrindo e começando algo novo, o que mostrava a resiliência dos humanos, e agora eles deveriam almoçar. E ao chegar no restaurante, Balirosa os encontra e se oferece para pagar pelo almoço, deixando Riz frustrada por ela acabar com seu almoço romântico, e mesmo relutante ela acaba concordando e pergunta o que tinha acontecido com ela para de repente estar querendo pagar pelo almoço, e Balirosa conta que tinha subido de rank na guild, então aumentaram sua recompensa, e os dois a dão parabéns, já que ela parecia estar muito motivada, mas na verdade Balirosa apenas estava desesperada para se livrar dos pesadelos, e graças a seus treinamentos agora ela podia receber recompensas em dinheiro, e por isso queria agradecê-los de alguma
mesma forma, mas eles acabam sendo interrompidos por Ria, que os alerta que alguém com poder mágico imenso estava se aproximando e até começam a magia para afastá-lo, mas Riz manda ela parar e Balirosa fica aflita, enquanto Fliu ficava feliz ao perceber que quem tinha criado aqueles sinais na barreira tinha sido Gozal, que almoça junto com eles e conta que veio porque seu corpo de inteligência relatou uma magia estranha nesse local e estava feliz em vê-los e também gostaria de ter uma boa conversa com Balirosa, que estava tremendo e se perguntava se aqueles sonhos estranhos eram proféticos. E enquanto comiam, Gozal dizia que a culinária humana era realmente vibrante e admite que antes de herdar o trono ele costumava visitar locais como este para observar o inimigo, e apesar de terem restaurantes no reino demoníaco, era difícil de chamar aquilo de culinária, o que Fliu podia imaginar. E Gozal pergunta se Balirosa gostava de cozinhar e Riz responde que ela era ótima em fazer doces e apesar de ter tentado ensiná-la, ela achou muito difícil, já que exigia medidas muito detalhadas, despertando o interesse de Gozal. E Fliu pergunta se ele estava interessado na cultura humana e Gozal responde que a prosperidade de uma cultura era proporcional ao seu poderio militar, fazendo Balirosa questionar se isso significava que agora ele estava observando os movimentos do inimigo, e ele responde que como alguém que estava tentando recrutar Fliu, ele não poderia negar, deixando Balirosa irritada ao falar que mesmo sabendo como eles viviam suas vidas, ele ainda queria passar por cima deles, o que Gozal concorda, deixando a menina ainda mais irritada, mas Gozal continua falando que ambos os lados passavam por cima um do outro, e mesmo que a própria existência dos demônios seja danosa para os humanos, isso não deveria ser motivo para suportarem a perseguição, deixando Fliu curioso, já que mesmo morando com Riz, ele nunca sentiu nada inconveniente. Ria explica que a maior diferença entre humanos e demônios seria a presença do Malicium dentro do corpo dos demônios, e até existiam alguns que podiam controlá-lo e outros que não podem, e aqueles que não conseguem acabam liberando pequenas quantidades de Malicium, e se muitos se reúnem em um local, a área acaba sendo contaminada e se torna prejudicial aos humanos, fazendo Fliu se lembrar da floresta de Laveza. Riz diz que ele não precisava se preocupar, já que ela, Sib e os cavalos feras eram capazes de controlar o Malicium, e Fliu responde que isto não o preocupava, mas esta era uma questão mais profunda do que ele imaginava. E Gozal concorda, já que além disso, os demônios favoreciam a meritocracia e muitos adoravam lutar, então o menor conflito acabava em agressão. Então ele se levanta e pede desculpas por deixá-los desconfortáveis e pede que eles aproveitem o resto do almoço em paz, já que ele iria se retirar, deixando todos pensativos. E no caminho de volta, Fliu pensa que se sentiu aliviado quando foi arrastado para esse mundo onde não viu discriminação contra os semi-humanos, mas enfim, eles se reúnem com suas companheiras, que perguntam a Balirosa se tinha algo de errado, mas a garota nega e eles continuam andando, enquanto Fliu pensava que o muro entre humanos e demônios era ainda mais explícito e inflexível do que qualquer outra coisa de seu antigo mundo, e acaba abraçando Riz, que fica envergonhada, mas ele pede que ela o deixe ficar assim mais um pouco, fazendo ela perceber que ele não estava bem. Mas enquanto isso, o ex-herói e sua serva escalavam o buraco, e a menina não consegue subir e acaba fazendo o herói cair novamente, marcando o final de mais um episódio. Muito obrigado que ficou até aqui, não se esquece daquela mega moral com seu curtir, inscrição e compartilhamento. Valeu e até a próxima!